Olá, estamos no ar com mais um Direito Sem Fronteiras. O tema de hoje envolve um fato inédito. A União Europeia abriu um processo contra um país membro do bloco. Nesse caso, é a Polônia que está na mira. E tudo começou com um projeto de reforma do sistema judiciário polonês. Vamos entender melhor esse caso. A Polônia é um dos 28 Estados-membros da União Europeia e agora pode perder o direito de voto caso o governo polaco insista na reforma do sistema judiciário. Entre as novas propostas está um projeto que aumenta a influência do governo sobre as decisões da justiça. Os textos ainda não foram sancionados e a punição contra a Polônia só pode ser concretizada depois que os outros 27 países do bloco concordarem com o julgamento. Interessante. Para discutir esse assunto, estão aqui no estúdio com a gente o mestre em Relações Internacionais, Aninho Irachandi, e o advogado em Direito Internacional, Bernardo Pablo Sukienic. Obrigado pela presença dos dois aqui no estúdio. Esse é um caso curioso, né, doutor Irachandi? Como é que um país vai fazer uma reforma, no caso a Polônia, no seu sistema judiciário, e acaba afetando outros países vizinhos do bloco europeu? É um caso emblemático e um desafio para a União Europeia, né? O que acontece é que existe uma tensão no processo de integração, desde a época que era a comunidade de Estados europeus para a União Europeia agora, que é o fato de que você constrói uma supranacionalidade no bloco, mas querendo preservar de alguma forma uma soberania dos Estados-membros. E fatalmente haverá algum momento que haverá choque entre essas duas instâncias. O Tratado de Lisboa, que modifica, um tratado reformador nesse sentido, modifica o que era a comunidade europeia antes para a União Europeia, estabelece uma série de dispositivos, transforma uma série de elementos legais de convívio dentro do bloco. E dentre essas mudanças, uma delas está um aprofundamento na observância do que seria uma cláusula democrática do convívio entre os Estados. Perfeito. A alegação é essa, que essa cláusula de democracia poderia estar sendo violada. Eles estão alegando que a reforma do sistema judiciário polonês, ele afeta e ataca de maneira grave o Estado de Direito na Polônia. Em que medida isso? Isso eu queria entender. E eles entendem que há uma intervenção do Executivo no Judiciário polonês, o que afeta a independência dos poderes e que, justamente por ser um valor europeu, esse Estado de Direito, essa independência dos poderes, aquilo pode ser, se a União Europeia não intervir, pode se alastrar para outros países e afeta também a própria estrutura da União como um todo. Ou seja, se um Estado, o modelo da União Europeia supranacional tem que respeitar também essa divisão dos poderes e os membros devem respeitar. Então, tanto os membros como a instituição União Europeia devem respeitar a independência dos poderes. Então, por isso se entende que um ataque, eventualmente, para a independência dos poderes em um dos Estados-membros afeta os outros Estados-membros e a União Europeia como instituição supranacional. Em relação à Polônia, essa decisão do Poder Executivo, por trás dessa ação, haveria a desconfiança sobre um golpe, um endurecimento do regime? Poderia haver alguma participação da Rússia, alguma ameaça da Rússia por trás disso? Como é que o senhor analisa isso hoje? Eu percebo o seguinte, é claro que esse não é um assunto estritamente jurídico, apesar de se evocar em cláusulas jurídicas. A questão toda é que o governo polonês, hoje é suportado a partir de um partido que ele é cético com a União Europeia. E uma série de mexidas que faz internamente, que tem autonomia de fazer isso, já envolve uma carga política muito grande, né? No caso específico das reformas, por exemplo, é uma tentativa do Executivo de se firmar, como acontece em vários outros países,
Obviamente que estando numa situação de bloco de integração, como é o caso da União Europeia, há freios e contrapesos advindos do bloco. Mas esse movimento conservador, diríamos assim, em vários lugares do mundo, ele está acontecendo, em que o Executivo busca o espaço através de alguma forma de se sobrepor a outros poderes, né? A União Europeia reage a isso, como disse o meu colega, pelo fato de que tem o que entende como Estado de Direito e o princípio fundamental é a divisão dos poderes, como um valor para a União Europeia se sustentar. E parece que o que está acontecendo na Polônia desde a primeira metade do ano passado é um atentado a este equilíbrio. Perfeito. A União Europeia está usando o artigo 7º desse Tratado de Lisboa, né? Fala um pouquinho mais sobre esse artigo. O que ele previne e quando ele pode ser acionado? Me permite, antes de entrar nesse assunto, fazer uma colocação sobre esse contexto? Sim. A Polônia, ela teve uma saída do regime comunista, que foi, obviamente, em parte pressão social e, em parte, foi negociada. Dentro dessa negociação que se fez com os líderes do regime comunista, houve o acerto de que o líder comunista, o militar que comandava a nação à época, ele conseguiu nomear um grande número de juízes que permaneceram, alguns até o momento, até hoje, eles atuam dentro do sistema judicial polonês. Existe uma parcela da população da Polônia que entende o sistema judiciário como uma caixa preta, ou seja, entende que aquilo lá, os próprios juízes, eles, por exemplo, lá não tem um sistema de sorteio para definir quais são os processos que vão para cada juiz. O presidente do tribunal normalmente é que designa os relatores, os juízes que vão cuidar de cada caso. E aquilo gera uma desconfiança na população, no sentido de que a justiça não estaria agindo com a neutralidade que se exige do Poder Judicial. Ou seja, não haveria freios e contrapesos contra o Poder Judicial. Essa é uma percepção de uma parte da sociedade polonesa que legitima esse acionar do governo polonês no entendimento deles. Então, tem que se observar esse pacote de reformas deve ser observado com maior cuidado e deve ser observado caso a caso. Pelo que você está me dizendo, o sistema, então, gera desconfiança na população inteira ou apenas no executivo? Em parte da população. O executivo ele não poderia se sustentar no poder sem ter uma base de apoio popular. Existe uma parte da população polonesa que apoia essas reformas. E tem que ser analisadas cada proposta, cada caso a caso. Publicamente, a União Europeia não questiona a reforma de maneira generalizada. Ela ela fixa determinados pontos que entende que atacam justamente a independência dos poderes. E tem outros pontos que ela não entende que não há problemas. Por exemplo, essa questão de que os processos sejam distribuídos por sorteio, a União Europeia não se manifestou. Entende que pode ser feita a distribuição de processos por sorteio. Eu volto com o professor aqui da UNB sobre a questão dos outros países membros. De repente aparece uma queixa contra a Polônia, são 28 membros. Qual foi a reação desses países? Eu entendo que existe um efeito demonstrativo na postura da Comissão Europeia, mas que teria pouca repercussão. Você não consegue hoje, no equilíbrio de forças da União Europeia, uma unanimidade em torno de impor sanções, restrição de voto a um país por esse motivo exatamente, né? Algumas manifestações, como a Bulgária, por exemplo, antigos aliados da Polônia, ou próximos, ou com suspeita de que poderia depois, no futuro, acontecer algo semelhante contra si, já se manifestou que não concordaria com nenhuma punição à Polônia, por exemplo.
Então, acho muito difícil que a gente caminhe para uma unanimidade, até porque o assunto também não é tão tranquilo, é um assunto que gera interpretações, o que é o Estado de Direito, qual é o limite dele, qual é o espaço que o país tem para determinar a sua relação de forças. Essa é uma área muito dúbia ainda. Então, acho muito difícil que a gente prospere na denúncia contra a Polônia, com certeza. Você concorda com isso? Sim, nós vemos justamente uma situação de que um mecanismo que está sendo utilizado como forma de pressão contra o governo polonês para tentar conseguir algumas modificações no projeto de reforma judicial, no sistema judicial, mas concordo com o professor no sentido de que provavelmente não veremos ali uma aplicação de sanções concretas, mas é um mecanismo de pressão. Inclusive isso gerou que no último dia 9 de janeiro, o primeiro-ministro da Polônia tivesse um jantar com o presidente da Comissão Europeia, eles conversaram amigavelmente sobre esse assunto, e o governo polonês tem de maneira pública, tem se manifestado, não no sentido de fazer represálias, nem de condenar a União Europeia publicamente, ou seja, tem procurado trabalhar essa questão sem fazer ataques à União Europeia, mas defendendo a sua proposta do sistema judicial e também, aparentemente, sem muito interesse em fazer concessões diante das pretensões da instituição supranacional. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre o Tribunal Constitucional. Essa mudança faria alguma alteração também no Tribunal Constitucional? A proposta inclui alterações no Tribunal Constitucional. Que seria como a Suprema Corte lá? Eles têm uma Suprema Corte e têm um Tribunal Constitucional. Eu, de fato, não sou um grande estudioso do sistema judicial polonês, mas alguma coisa a gente conhece. E sim, nós temos um Tribunal Constitucional, tem a Suprema Corte lá, e ele altera tudo. Esse sistema justamente porque ele trata em relação à escolha dos magistrados, à aposentadoria dos magistrados. Atualmente, existe um conselho formado pelos próprios magistrados que escolhe os próximos magistrados, inclusive seus próprios sucessores. E isso é uma questão que o presidente eventualmente pode ratificar ou vetar os nomes indicados, mas a escolha cabe aos próprios membros do Poder Judiciário. E isso é uma questão que entende-se, o governo entende que aquilo pode gerar justamente uma situação de um grupo diferenciado dentro da sociedade polonesa, no qual uma elite. Uma casta. Exatamente. Perfeito. Eu estava tentando evitar essa palavra, mas o conceito é esse mesmo. Perfeito. A ideia de uma casta diferenciada dentro da sociedade polonesa, no qual houve um caso relativamente recente, no qual havia acusações contra um magistrado e, segundo o entendimento do governo polonês, houve um corporativismo para que esse caso não chegue a nada. Então, todas essas situações, com apoio de parte da sociedade polonesa, levou a que o governo propusesse essas reformas para que não houvesse justamente diferenciação entre poloneses, que Perfeito. Os membros do judiciário sejam tratados de maneira isonômica com o restante da sociedade. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo. Eu volto com o senhor, que eu sei que o senhor quer fazer um comentário sobre isso, bastante pontual. Daqui a pouco a gente volta, não vai embora. Olá, o Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje falando sobre o processo que a União Europeia abriu contra a Polônia. Professor Irachandi, o senhor queria fazer um comentário sobre a situação? Queria sim, do comentário do meu colega, que concordo plenamente. Obviamente que as mudanças que estão ocorrendo na Polônia são produto do fato de que há um reflexo de todo um passado polonês que precisa ser mexido e parte da população apoia. Agora, existe uma outra parte da população polonesa que está nas ruas há meses, contrária a essas reformas.
e a ponto de que tem pressionado o próprio governo a fazer algumas concessões daquelas primeiras intenções, né? Então, é uma sociedade dividida, uma sociedade que reflete esses problemas de transição do sistema antigo, sistema comunista, para o novo sistema de integração. A Polônia, historicamente, sempre foi vítima de invasões, né? A Polônia que viveu 200, 300 anos sob invasão. Mesmo na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas invadiram a Polônia, depois os russos, os comunistas também invadiram a Polônia, foi uma situação muito traumática. Aquele povo tem feridas abertas ainda, né? Tem, e eu acho que o meu colega Sukianik saberia melhor do que eu, mas com certeza a Polônia ela é alvo, parece uma rota de um destino de estar bem situado geograficamente, de se encontrar no que seria mais ou menos um coração da Europa, e tem sofrido por isso. E durante o período que esteve no regime comunista, tentou-se encontrar um convívio dos poloneses que, de fato, não é necessariamente o reflexo da sua história antiga. Era uma situação criada por causa do regime comunista, mas já sofreu invasões de ambos os lados, de um, de outro, e de todos ao mesmo tempo, de ambos ao mesmo tempo, a ponto de que isso pode, eventualmente, refletir-se numa sociedade dividida, como é hoje a Polônia também. Eu pergunto ao senhor sobre o desdobramento desse processo, né? O que pode acontecer com a Polônia a partir desse, vamos dizer assim, desta vigília jurídica do bloco europeu? Bom, é uma situação nova, né? Como bem destacaram aqui no programa. Conseguir prever qual será o resultado é complicado. O governo polonês tem se posicionado no sentido de não criticar abertamente nem atacar a União Europeia de maneira aberta. Então, provavelmente haverá negociações. Há países como a Hungria, a Bulgária. A Bulgária recentemente assumiu a presidência rotativa da União Europeia, que aparentemente estão mais tendentes a apoiar o posicionamento polonês que o posicionamento, digamos assim, entre aspas, ocidental da União Europeia. Então, nós vemos ali também que a Polônia não está isolada nesse debate, que há outros países dentro da União Europeia que o apoiam. Então, provavelmente dentro desse cenário haverá um debate provavelmente mais profundo sobre quais sejam os limites do Estado de Direito dentro da União Europeia, e para poder chegar provavelmente num denominador comum. Eu tenho esperança, isso aqui é pessoal, no sentido de que se chega a um entendimento dentro da União Europeia para que essa matéria não avance, eventualmente não chegue no ponto final de algum tipo de sanção. Perfeito. Professor Irachandi, em quais casos um país pode ser punido no bloco europeu? Pois é, nesse tratado que nós evocamos aqui, o Tratado de Lisboa, de 2007, que entra em vigência em 2009, é a espécie de uma síntese, de um aprimoramento de todo o convívio europeu, né? Mas, na verdade, se evoca todos os outros tratados anteriores. O processo de integração, ele é um processo complexo e mais no estágio em que está a União Europeia, a ponto de que você consiga uma legislação que não traga conflito entre os seus membros, né? E obviamente que esse tratado último tentou depurar um pouco as situações, até considerando o que está acontecendo na própria União Europeia, a possibilidade de novas adesões, mas também de algumas retiradas, como é o caso do Brexit, por exemplo, está previsto nesse novo tratado. E lá tem um conjunto de circunstâncias que diríamos não toleráveis pelo bloco, que podem ser já processos contra os membros, que vão desde restrição de alguns direitos falta até de mesmo governança administrativa, econômica, né? Uma série de procedimentos aí, de violações daquilo que seriam os princípios adotados pela União Europeia. Certo. É preciso dizer que, enquanto o processo de integração, a União Europeia ela gera um direito internacional cuja base ela está no pacto, está no acordo. Então, as regras da União Europeia, elas são produto do acordado entre os próprios membros. E, por conseguinte, elas são aprimoradas cada vez que esses membros julgarem que precisam ser mexidas essas regras.
Mas uma vez estabelecidas, elas estão postas pelo consenso dos integrantes do bloco. Diferente de um direito doméstico, que ele é verticalizado. Um direito internacional é o pacta sunt servanda, é o acordo entre os membros. E, obviamente, que o tratado ele é produto do acordo dos membros que, em 2007, decidiram adotar essas regras. Só que isso é um constante aprimoramento. A União Europeia está se fazendo a todo dia. Seria mais um teste? Eu imagino, né, na minha percepção, eu acho que esse é um caso emblemático, pedagógico. É claro que há um interesse de demonstração da União Europeia de que violações assintosas, ou aquilo que a Comissão julga assintoso ao Tratado de Lisboa e a todos os outros tratados anteriores, será intolerado, não será tolerado. Acho que há uma indicação nesse sentido, até para inibir qualquer aventureiro aí. Professor, o senhor acha que a Polônia conseguiria resistir fora do bloco hoje? Pois é, esse eu acho que é um grande apelo, porque, querendo ou não, a União Europeia é um caso de sucesso nos processos de integração, né? Na média, os países se realizaram e progrediram coletivamente dentro do bloco. O saldo é positivo? O saldo é positivo, tanto é que nós vemos poucas circunstâncias, né, de decisão que se sustenta de se retirar do bloco. E temos casos extremos de países que demonstram grande crescimento depois que ingressaram no bloco. Obviamente que cada caso aí é um caso a ser analisado de forma muito particular. Eu imagino que não exista hoje interesse da Polônia de se afastar do bloco, como também imagino que não exista interesse da Comissão e da União Europeia de chegar ao ponto de se retirar a Polônia da União. Há um ganho mútuo aí, e acho que para os países isoladamente participar de um projeto como é a União Europeia de sucesso é sempre muito mais interessante. Perfeito. A Polônia pode sobreviver fora do bloco europeu? Eu acho que não, como o professor bem destacou, acho que não seria uma matéria assim que estaria dentro do radar também, digamos, ou seja, não é das possibilidades que estão sendo postas à mesa. E, inicialmente, nem a União Europeia, nem a Polônia tem interesse em haver um rompimento do vínculo. Há justamente que decidir qual é o grau de independência dos países em relação ao bloco, ou seja, o quanto eles podem atuar de maneira autônoma e o quanto eles têm que se adaptar aos valores, considerados valores da União Europeia, e até que ponto cada valor desses, são conceitos abertos, vão sendo fixados os limites, né? Então, basicamente, o que está sendo negociado, porque os valores são muito abertos, por exemplo, democracia, sim, direitos humanos, Estado de Direito. Então, todas essas palavras-chave têm que ser recheadas de um conteúdo. São conceituais, né? Exatamente. E aí que nós temos justamente poder atribuir características, elementos dessas palavras, desses conceitos, é justamente nesse momento em que nós estamos dentro, e essa expectativa que eventualmente existiu no passado, de que todos os países quisessem se adaptar a modelos europeus ou ocidentais, aparentemente não se concretizou. Uma expectativa que existia há 25 anos, quando saíram do regime comunista, em princípio parece que não se concretizou. Cada país quer ter a sua possibilidade de definir a sua identidade, o seu futuro. Eu agradeço, o tema é apaixonante, é bastante intenso. Eu agradeço muito a presença dos dois, por ter nos ajudado a compor esse Direitos Sem Fronteiras, e também agradeço a você de casa que nos acompanhou. Se você quiser rever nosso programa, acesse tvjustiça.jus.br. Para nos mandar um e-mail, é simples. O endereço é direitossemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço, até a próxima.